Oi, eu sou o Henrido e esse vídeo vai ser um vídeo um pouco diferente. Eu tô aqui com uma colega minha. Vocês vão ver que o áudio vai ficar um pouco diferente do áudio dos outros vídeos, porque eu não tô com o meu computador, nem com o meu aparelho de microfone e tudo mais. Mas, como o conteúdo tava legal, eu achei interessante fazer um vídeo pra postar pra vocês. O que acontece? Eu tava explicando pra ela um conteúdo que eu vou estar colocando na Universidade Libertária, que eu pretendo fazer um curso de Ciências Econômicas lá, bem rigoroso, bem legal. Fui explicar pra ela o primeiro conteúdo, que seria sobre praxeologia. E começamos a conversar sobre, ela começou a falar ao lado da psicologia, que fala, não que fala sobre praxeologia, mas que as conclusões que a gente pode tirar também. E como eu achei legal a conversa, vou pedir pra gente parar e conversar para tentar replicar aqui, para trazer para vocês. Então, vou pedir para ela se apresentar, pode se apresentar. Boa noite, meu nome é Jéssica, sou psicóloga, trabalho com recursos humanos atualmente e sou libertária. Vim conversar um pouquinho com vocês aqui no canal do Henrido. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tava conversando com ela e que foi aquela questão da ação instintiva e a ação propositada, né? Que já teve diversos vídeos aqui no canal, respondendo Paulo Gala principalmente, e eu tava explicando pra ela e parece que ela traz o seguinte, olha, na psicologia existe uma explicação para ação instintiva e uma explicação ali para ação propositada. Tu poderia falar um pouco mais sobre ela? Então, falando um pouquinho da ação instintiva, né, que Mises coloca como ação instintiva, porém ele coloca esse termo porque se aproxima muito da ação de um animal, né, que age puramente por instinto, porém o ser humano, ele tem uma diferenciação. A ação do ser humano, mesmo que seja uma ação instintiva, ela passa pelo campo do pensamento também. Existe um pensamento por trás daquela ação. Muitas vezes é um pensamento automático. Mises não conseguiu concluir essa ideia, acredito, porque era uma ideia que estava ainda surgindo na área da psicologia. O behaviorismo ainda era muito recente, então o behaviorismo coloca como pensamento automático um pensamento que realmente tem essa questão do tempo de ação, né? Então, às vezes é uma ação que tu tem um estímulo e tu tem que responder muito rápido a ele, e com as tuas experiências de infância e tudo mais, tu cria uma série de comportamentos padrões, que são os comportamentos automáticos, devido ao que tu aprendeu na tua infância. Então, se tu tem uma série de padrões que tu aprendeu na tua infância, de valores e tudo mais, tu chega em momentos em que tu tem que tomar uma determinada ação, tu recorre a eles novamente e toma um pensamento automático. Um exemplo de pensamento automático é, por exemplo, o pensamento catastrófico. Então, aquele pai ou aquela mãe que a criança caiu no chão e vai correndo acudir a criança e faz todo um alarde, que às vezes a criança nem sentiu dor e o pai já faz um grande cenário daquilo ali, ela tem uma propensão, né, não é uma certeza, de ter um pensamento catastrófico. Então, quando ela tiver que tomar alguma decisão muito rápida ou tomar alguma ação muito rápida, ela vai recorrer ao pensamento catastrófico, que é uma ação automática que ela tem no mecanismo dela cerebral, né? Então, ela toma como base aquele pensamento catastrófico de qualquer coisa que acontecer, fazer como se fosse o fim do mundo, e às vezes a pessoa não consegue nem agir racionalmente com tanta facilidade, mesmo que ela tenha mais tempo para agir, ela não consegue ter essa ação racional porque ela tem esse padrão de comportamento. Mises comenta que a experiência é um fator importante, até porque dele a gente cria nexos causais para saber quais meios utilizar para atingir determinados fins. Pelo que eu entendi, a ação instintiva, a diferença da ação instintiva para a ação propositada é justamente o tempo da ação. Então, quando a ação ela decorre tipo instantaneamente, logo em seguida após a um incentivo, algo do tipo, a gente pode determiná-la como uma ação instintiva, uma reação animal. Eu acho que o termo que o Mises usa é reação animal mesmo. E quando é uma ação que a gente tem um tempo para pensar, analisar, criar uma escala de valores, então seria uma ação propositada. Mas, mesmo assim, tem coisas que a gente não considera, como tu comentaste. Então, experiências do passado que enraizam determinados comportamentos na gente e assim por diante. São questões que a gente não pode controlar, né? Acho que Mises também comenta isso, que a ação propositada, ela tenta se sobrepor às questões biológicas, mas às vezes tem coisas que a gente não consegue controlar. Falando nisso, queria saber de vocês, assim, da psicologia, o que mais que a experiência pode vir a afetar na ação, como que vocês têm lidado com isso para explicar determinadas ações, até em convívio social e assim por diante. Então, a gente falou um pouquinho sobre a ação instintiva do Mises, né? Falando um pouco da ação proposital, a gente, quando fala a palavra proposital, a gente tem uma imagem na cabeça de que é uma ação totalmente racional, totalmente assertiva, de que aquilo ali vai dar certo, e nem sempre. Então, proposital vem só do propósito mesmo, que hoje em dia está muito em alta falar de propósito na área da psicologia, mas muitas vezes
o que falta para a ação proposital ocorrer de forma assertiva é a questão do objetivo. Então a pessoa não conhece muitas vezes o objetivo que ela tem, um objetivo que fica meio oculto até para ela, meio inconsciente, vamos usando os termos de Freud, né? E existe uma coisa que a gente chama de ganho secundário. Dando o exemplo então de um pai de família, ele muitas vezes pode colocar como um objetivo dele passar mais tempo com a família, ter um tempo de qualidade com a família, poder criar os filhos em casa e tudo mais. Mas é uma pessoa que passa o tempo todo trabalhando, trabalha até altas horas, faz muitas horas extras e não consegue passar esse tempo com a família. O que a gente chama de ganho secundário seria que está desalinhado o objetivo dele com o que ele tem feito. E por que está desalinhado? Porque provavelmente ele tem um ganho secundário em fazer a ação reversa. Então ele muitas vezes não toma consciência 100% desse ganho secundário, mas ele faz e ele age propositalmente, é uma escolha dele. Ele fez a escolha de continuar trabalhando, mesmo que na cabeça dele o objetivo dele seja outro. Então, pegando gancho naquilo que tá falando, todos os indivíduos, ele tem uma escala de valor na hora que ele vai agir, que são os fins que ele pretende alcançar. E às vezes ele acredita que em um determinado fim é mais valorado. Então, por exemplo, como no exemplo tu colocaste, ficar trabalhando, ou na verdade ficar com a família, mas na verdade ele fica trabalhando e ele age desconexo com essa ação. Então nem sempre os fins eles são realmente visíveis para nós, né? Eu achei muito daquilo que tu comentaste das experiências que a gente teve do passado, daquelas informações que a gente teve, às vezes distorce isso. E Mises comenta no próprio Ação Humana, se não me engano, ele traz o exemplo do bêbado e da pessoa apaixonada, que ela acha que determinado fim seria mais valorado e que os meios que ele está usando são meios corretos, mas na verdade ele extrapola, né? Ele tem uma visão distorcida sobre os meios e sobre os fins. E neste caso, essa pessoa aí que está sobre fortes efeitos de eventos do passado, experiências do passado ou ganhos secundários, né? Tem mais algum comentário falar sobre o ganho secundário que possa afetar? Então, no caso da pessoa bêbada, ela tem uma alteração da consciência, né? Devido a um fator químico, biológico. E no caso da pessoa apaixonada, ela coloca a emoção na frente, né? Então, por mais que ela não ache que é o objetivo, ela tá colocando um objetivo que ela não assume para ela mesma. Voltando no exemplo desse pai de família, ele pode acontecer várias coisas que façam com que ele se desvie desse objetivo. Por exemplo, ele pode ter uma dificuldade de assumir para ele mesmo ou para as pessoas que o objetivo dele real é ganhar dinheiro. Então pode ser o objetivo dele, mas ele tem muita dificuldade de assumir isso, talvez por uma bagagem da infância, os valores que a família passou para ele. Então ele tem uma vergonha, entre aspas, né? Outra coisa que pode acontecer é que para ele é mais vantajoso, né? É um ganho secundário poder se vitimizar dessa situação. Então eu tenho que trabalhar muito, e aí chega em casa e reclama pra esposa. Então essa vitimização, né, entre aspas, de que eu trabalho muito e não posso concluir meu objetivo, faz com que ele vá postergando e vá tirando a responsabilidade dele mesmo sobre as ações que ele faz. Tu falasse uma coisa bem interessante, na verdade, agora acabei de me recordar, que o propósito, ele tá, na verdade, conectado com querer alcançar o fim, mas não necessariamente alcança, né? Mises traz justamente isso, o fim, a gente aloca meios na expectativa de um fim. O fim, ele pode ser próximo daquilo que a gente queria, ou seja, ter sucesso, ou pode ser bem distante, ou seja, né, ser um fracasso, né? E isso vem ser incorporado às nossas experiências e que vai fazer com que a gente haja no futuro de acordo com essas informações também. E só queria pegar esse gancho, porque tu trouxe, também tá na Ação Humana isso, acho que seria legal comentar. E queria saber se tem mais algum comentário pra fazer. Então, na verdade, isso é muito trazido também pela Ayn Rand, né, no Objetivismo. Ela fala no livro do A Revolta de Atlas, tem alguns diálogos que ela faz, qual é o mais depravado dos seres humanos. E aí a personagem principal, né, até o momento do primeiro livro, diz que é aquele que não tem objetivos. Então, quando ele não coloca objetivos, isso está muito ligado à autorresponsabilidade, que hoje é uma coisa que está em falta, né? A gente coloca toda a responsabilidade no Estado ou em terceiros, a gente terceiriza a nossa responsabilidade e a gente tem muita dificuldade de tomar pra gente qual que é a nossa responsabilidade, qual que é a bagagem que a gente tem que carregar, e isso acaba distorcendo qual é o fim. Às vezes a pessoa não tem nem consciência de qual que é o fim para ela. O fim é viver um dia de cada vez. E isso acaba trazendo uma série de autossabotagens, né? E a pessoa age propositalmente, sim, porém com uma série de autossabotagens na frente dela, que é uma questão muito psicológica, uma questão muito individual, que tu não tem como trabalhar isso.
Isso traz bastante também a questão do Jordan Peterson, né? Que ele comenta do arrume o seu quarto antes de tentar arrumar o mundo, né? Que fala bastante sobre a responsabilidade. A responsabilidade, de fato, é bem importante até na questão social, né? Tem algum estudo que fala sobre responsabilidade e, às vezes, uma sociedade que tem mais danos psicológicos ou existe alguma correlação que tenha lido sobre já? O Jordan Peterson ele se baseia muito na psicologia de Jung, né? E todo o último escrito dele, que é o 12 Regras para a Vida, é em cima da autorresponsabilidade, de que você tem que assumir o controle da sua vida, mas também assumir o controle da sociedade em que tu vive. E uma coisa que a gente tem na psicologia que a gente coloca muito e que é um argumento que as pessoas usam contra o libertarianismo, né? Que é, meu Deus, como que seria um lugar sem regras, onde as pessoas teriam que tomar decisões sozinhas e agirem pela sua ética, pela sua moral. E o que acontece é que as pessoas não tomam a responsabilidade para si justamente porque tem um Estado que toma decisões para elas. Então, em um contexto livre, as pessoas seriam obrigadas a tomar essa responsabilidade. Então, hoje, quando a gente tem um Estado que faz uma poupança pra gente de FGTS, que faz a nossa aposentadoria com o INSS, que assegura que a gente tenha diversos confortos, a gente não vai tomar a responsabilidade pra gente mesmo de ter um controle financeiro. Então, uma sociedade mais livre, por consequência, iam criar pessoas mais autorresponsáveis. Então, é uma coisa que se retroalimenta, é um ciclo vicioso e uma coisa acaba incentivando a outra. Também, agora que eu vou falar, você lembrou bastante a questão do Dória, né? O Ditadória, que estão chamando por aí. O Ditadória. E que na verdade é o watching you. Big Dória is watching you. Que é justamente basicamente isso, né? A não responsabilidade nossa, basicamente a gente terceiriza e a pessoa, assim, ó, é quase certeiro. A pessoa que vai ficar com a responsabilidade, a chance de os objetivos dela estar alinhada com os seus é bem baixo. E nesse caso aí ocorre esse tipo de coisa, né? Que é, no caso, o cara falando assim, olha, se você sair de casa, a porrada vai rolar solta, né? Então a ideia é basicamente isso. E o mais triste é pessoas apoiando, na verdade, né? Assustador. O Big Dória. Big Dória Brasil. Mas é bem intenso mesmo. Tu falasse do FGTS, né? O governo faz isso pra nós também. E acaba incentivando a gente a não poupar. E recentemente eu tava escrevendo junto com um colega meu ali um artigo pro Media Insurgence, eu acho que é assim que se pronuncia, sobre a questão da poupança, necessidade da poupança, principalmente na crise do coronavírus, né? O que acontece? Nosso sistema de previdência hoje, ele funciona por partição. Ou seja, eu tô trabalhando agora para pagar o cara que tá aposentado, né? E hoje, com a questão do coronavírus, a produção lá caiu assim exponencialmente. Então esse link entre eu e a pessoa aposentada meio que é cortado. Então não se sabe de onde seria o recurso para essa pessoa aposentada continuar recebendo a aposentadoria dela e consumir, enfim, assim por diante. E eu tava escrevendo ali o artigo, né? E peguei bastante a questão da parte da poupança, que é bem importante para a pessoa. Não apenas para essas crises, para a gente poder continuar consumindo as coisas necessárias e não parar totalmente a produção. E as coisas que são, entre aspas, essenciais continuarem sendo produzidas e com um destino para alguém poder consumir, né? Porque, por exemplo, às vezes eu posso estar num serviço que não seria não essencial, mas eu tenho dinheiro para poder consumir, mas sem a poupança eu não teria esse poder de consumo. E com uma sugestão, né, que seria uma opção diferenciada para o sistema de partição, seria de capitalização, onde a pessoa poupa. E eu tava olhando ali a questão do resultado do Chile, porque o Chile lá em 1980 ele tomou uma decisão que é o seguinte, olha, o negócio vai ser o seguinte, agora vai ser privatizado ali a questão da aposentadoria. Ele funcionou por mais ou menos isso, por sistema de capitalização, teve mais algumas coisinhas estatais ali que estão ali no meio, mas o puro dele mesmo ali é privado na questão da capitalização mesmo, ou seja, eu trabalho, eu pago o quanto eu quero, eu aporto, né, o quanto eu quero receber no futuro, e é isso aí. E no longo prazo mostrou-se que foi crescendo bastante, que é uma questão de responsabilidade da poupança também, né? E queria saber pra você assim, quais são os efeitos psicológicos que pode ter no futuro referente a esse tipo de comportamento, caso viesse aqui pro Brasil, porque a gente tem uma população meio consumista, né? Quanto tempo tu acha que demoraria? Se o comportamento ele tende a mudar de imediato? O que tu achas assim? Eu acho que a gente tá caminhando no contrário, na verdade. Eu acho que tem
o povo brasileiro ele é muito sensível nessa questão financeira, então quando tu tenta educar alguém financeiramente, ou que tenta falar em poupança, e que as pessoas têm que tomar essa responsabilidade para si, mexe muito com a sensibilidade das pessoas e elas já se armam e, não tem condições, como é que um pai pobre vai conseguir poupar, como é que uma família sem condições, porque no Brasil não tem como. Então é uma coisa que quanto mais o Estado fornece auxílios, pega para si essa responsabilidade de cuidar das pessoas, mais elas têm uma relutância em cuidar de si mesmas. Então eu acho que é muito difícil para algumas pessoas, para algumas classes entenderem que é uma responsabilidade sua. E eu acredito que se nós fôssemos um país mais produtivo, que não tivesse tantas amarras, né, para as pessoas ganharem seu próprio dinheiro, seria possível sim para as pessoas tomarem responsabilidade para si e pouparem e tomarem responsabilidade pelas suas próprias vidas. Mas eu acho que no momento a gente está vendo e o coronavírus está trazendo isso um pouco mais forte ainda para as pessoas. Então, ao invés das pessoas, eu achei, né, tive alguma esperança de que o coronavírus ia vir com uma conscientização de, poxa, mesmo que tenha FGTS e tal, a gente precisa se programar um pouquinho melhor para caso aconteça um desastre como esse. Todo mundo precisa ter uma poupancinha, alguma coisa assim. Mas a gente foi pro caminho contrário. As pessoas estão totalmente revoltadas com quem não tem condições, com quem não tem como trabalhar. Então a gente está indo num caminho total contrário do que seria o ideal. E isso justamente porque a gente tem um pai, né, o Estado, que controla tudo, o que tu ganha, o que tu recebe, o que tu guarda, o que tu não guarda. Então isso tira o peso das pessoas terem que se preocupar consigo mesmas. E uma coisa que eu tava lembrando é a questão da herança, né? Parece que nós temos também que pagar um imposto sobre herança. E que tu acha, como é que tu acha que pode afetar esse tipo de punição, vamos assim dizer, ao acúmulo, né? Porque eu acumulei para deixar pro próximo, mas na verdade o que acontece é que estão me punindo por isso, né? Quais seriam os comportamentos das pessoas, se isso afeta ou não afeta, o que tu acha? Com certeza, eu acho que existem muitas famílias que pensam assim, principalmente famílias que têm uma base familiar assim, que envolve um sentimentalismo de deixar uma vida confortável para os filhos e tudo mais. Mas quem tem como esconder esse dinheiro ou passar para os filhos de uma forma, né, sem passar pelo governo, vai acabar passando dessa forma. E quem não tem essa mentalidade de futuro, acaba consumindo tudo que tem hoje, porque amanhã não se sabe, amanhã a gente pode estar morto, amanhã não sei o quê, e acaba deixando só mais peso, né? Porque aí o filho não herda o apartamento, ele herda o IPTU, ele herda ter que fazer a escritura e ter que fazer não sei o que, e passar pro nome, e tudo envolve inventário, e tudo tem que fazer taxa e tal. Então, às vezes, e eu conheço alguns casos de pessoas que herdaram, né, um apartamento pequeno ou uma casa menor e não tinham grandes condições financeiras, e acaba deixando, sem passar pro nome e tudo mais. Então, não existe o incentivo de tu deixar alguma coisa pro teu filho, pro teu neto, porque acaba sendo um transtorno a mais para a pessoa cuidar. Isso afeta as relações familiares? Nossa, muito, né? Eu acho que isso independente, na verdade, das nossas políticas, sempre existe... A gente não tem valores muito consolidados aqui, então sempre existe essa questão da família que briga por causa de um imóvel, e aí quando tem dívida não quer dividir, quando tem... Mas eu acho que isso é muito cultural e independe também dessas questões de política. Eu acho que por hoje é só. Um grande abraço e até mais!